Olá pessoal, vou fazer uma aula com vocês aí sobre os números complexos, tá? Essa aula ela vai permitir vocês desenvolver todas as atividades que nós passamos referente à semana passada sobre números complexos e também a atividade dessa semana que está se iniciando. Então, num primeiro momento, eu trago para vocês um breve comentário sobre a origem desses números complexos, tá? Então eles surgem, na verdade, da resolução de uma equação dentro do conjunto dos números reais que por muitas vezes nós dizemos que é impossível de acontecer dentro desse conjunto, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 4 igual a zero, ou seja, um número elevado ao quadrado mais 4 é igual a zero. X ao quadrado seria igual, se está mais 4 passaria a menos 4, x ao quadrado é igual a menos 4, e o x seria a raiz quadrada de menos 4. É isso aqui que não acontece, não pode ser resolvido dentro do conjunto dos números reais. E aí nós colocamos aqui ó, que não existe em R. Mas, observem, matematicamente eu posso pegar a raiz de menos 4 e operar da seguinte forma, transformar em um produto, olha, o menos 4 eu transformei como sendo raiz de 4 vezes menos 1. E ainda usando a propriedade da multiplicação de raízes, pode ser raiz quadrada de 4, que é exata, vezes a raiz quadrada de menos 1. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, tá certo? Raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes menos 1. E aí surge uma dúvida, né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2, mas a raiz quadrada de menos 1 eu não tenho, né, um valor para atribuir a ele, tá certo? É aí que vai surgir a ideia do número imaginário, que é, na verdade, a forma de se trabalhar com números complexos, usando uma unidade imaginária, tá certo? Então, olha, eu vou chamar essa raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 1 eu vou chamar de i, ou seja, ela é uma unidade imaginária, tá certo? Se isso é verdade, olha, eu vou elevar esses dois membros ao quadrado, ou seja, vou elevar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado e vou elevar o i também ao quadrado. Elevando os dois membros ao quadrado, olha só o que vai acontecer. I ao quadrado é o próprio i ao quadrado. Mas a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, eu corto o índice da raiz com o expoente. Ficou só menos 1. Eu posso concluir que a unidade imaginária ao quadrado é exatamente igual a menos 1. E é o que vai nos ajudar aí a resolver situações como essa que eu acabei de descrever, tá certo? E aí na primeira atividade do caderno de vocês, ó, atividade 1, vocês têm aí que calcular uma situação muito parecida com essa que eu acabei de resolver. Aí eu vou resolver o exercício A aí, tá bom? Então, por exemplo, olha só. A raiz quadrada de menos 121, eu usei a propriedade e reescrevi como sendo 121 vezes menos 1. Raiz quadrada, o menos 1, na verdade, a gente viu que menos i ao quadrado, ele é exatamente igual a menos 1. Então, onde tem menos 1, eu posso trocar por i ao quadrado. Olha só o que eu fiz. O raiz quadrada de menos 121 ficou 121 vezes menos 1, que ainda ficou raiz quadrada de 121 vezes, no lugar de menos 1 eu coloquei i ao quadrado, tá certo? E aí esses dois números aqui agora, eu posso calcular a sua raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 é 11, raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então o resultado é 11i. Na atividade 2, vocês vão trabalhar com as potências dessa unidade imaginária, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu posso efetuar alguns cálculos com a potência da unidade imaginária. Eu peguei como exemplo aí o exercício B, né, da atividade 2, onde você tem a unidade imaginária elevada a 5 mais a unidade imaginária elevada a 8. Aqui tem um macete, pessoal. Todas as vezes que a gente calcula a potência de unidade imaginária, eu posso dividir o expoente, aí no caso 5, por 4. Sempre você divide por 4, tá certo? E o resto dessa divisão vai ser a potência da unidade imaginária. Então, por exemplo, i elevado a 5, eu peguei o 5, dividi por 4, 1 vezes 4 deu 4,
5 menos 4 deu 1, tá certo? Então, significa que i elevado a 5, ele é a mesma coisa que o i elevado a 1. Ótimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o i elevado a 8. I elevado a 8, olha, eu dividi 8 por 4, deu 2. 2 vezes 4 é 8, 8 menos 8, 0. Então, eu posso escrever i elevado a 8 como sendo i elevado a 0. Bom, i elevado a 1 é o próprio i. E o i elevado a 0, todo número elevado a 0, por definição, é sempre igual a 1. E aí nós chegamos aqui ao resultado, tá certo? Aí um outro exemplo aí que eu fiz para vocês, só para exemplificar outras situações que vai acontecer aí, eu tenho aqui, ó, i elevado a 15, tá vendo? I elevado a 15, eu peguei o 15 e dividi por 4. 15 dividido por 4 deu 3, 3 vezes 4 deu 12, 15 menos 12 deu 3. Então, i elevado a 15 é a mesma coisa que i elevado a 3, que é o resto que sobrou, tá certo? Só que o i elevado a 3 eu posso decompor ele. I elevado a 3 vezes i, que é como se tivesse um 1 aqui, tá certo? Aí eu somaria, ó, 2 mais 1, voltaria aqui no i elevado a 3. Por que eu fiz essa situação? Porque o i elevado a 2, eu sei que ele vale menos 1, olha. Então, na verdade, o i elevado a 3 é a mesma coisa que menos 1 vezes i, portanto, igual a menos i. Esse é o resultado, ok? Atividade 3. Na atividade 3, vocês vão fazer algumas operações que vai trabalhar aí essa ideia de operações de números complexos, tá? E aí eu começo relembrando com vocês que de todas essas informações que eu acabei passando para vocês, um número complexo, ele pode ser representado sempre por uma parte que eu chamo de parte real, tá certo? E por uma parte que contém as unidades imaginárias, tá? Então a escrita algébrica dele é dessa forma aqui, olha. Posso usar z como sendo esse número complexo. Esse a para nós é um número real. Esse b também é um número real, mas ele aparecerá sempre acompanhado do i representando a unidade imaginária. Por exemplo, ó, z é igual 3 menos 2i. Esse é um número complexo, tá vendo? Qual é a parte real dele? 3. Qual é a parte imaginária dele? Menos 2. Certo? Bom, aí na atividade 3 de vocês, no item A, você tem o seguinte número complexo. Ó, 5 menos 3i mais menos 3 mais 4i. Então, assim, para somar e subtrair o número complexo, você precisa somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Daí eu só tirei o segundo número entre parênteses, para quê? Para que eu pudesse fazer o jogo do sinal aí, tá certo? Então eu peguei, ó, 5 menos 3i, 5 menos 3i, está aqui. Olha, mais com menos deu menos, menos 3. Mais com mais deu mais, 4i. Daí eu somei normal, ó, 5 menos 3. Lembra que eu disse que quando se soma números complexos é real com real, imaginário com imaginário? Então eu fiz 5 menos 3, 2. Menos 3i com mais 4i dá mais i, e esse é o nosso resultado. Tá certo? Já no item C você tem um produto de números complexos. Nesse caso do produto, nós vamos proceder da mesma forma que nós calculamos quando nós colocamos, né, na verdade, quando calculamos o produto de números algébricos, de expressões algébricas, por exemplo, né? Então nós vamos ter que fazer uma distributiva da multiplicação, ou seja, se eu quero multiplicar o número complexo 2i menos 4 pelo número complexo 3 mais 6i, tá certo? Então nesse caso eu preciso fazer a distributiva, ó. 2i multiplicou 3, deu 6, 6i. 2i multiplicou 6i, deu 12i ao quadrado. Menos 4 multiplicou 3, deu menos 12. Menos 4 multiplicou 6, deu 24i. Só vou somar aqueles que são semelhantes. Olha, por exemplo, eu posso juntar o 12i ao quadrado, continuou 12i ao quadrado, está ele aqui representado. 6i eu posso juntar com menos 24i, vai dar menos 18i. E o menos 12. Por que nessa linha aqui, observem, eu tinha na linha superior, eu tinha 12i ao quadrado. E aqui só aparece menos 12. Por que disso?
Porque o menos i, o i ao quadrado, ele é menos 1, tá certo? Menos 1 vezes 12 dá menos 12. Menos 18i, tá certo? E menos 12. Daí eu juntei a parte real com a parte real, ó, menos 12 com menos 12. Menos 12 com menos 12 dá menos 24. E menos 18, chegando aí para nós ao resultado. Pessoal, finalmente, atividade 4 e atividade 5 são as atividades que vocês vão desenvolver aí nessa semana de 22 a 26 de junho, tá? Nessa atividade a gente vai aprender a localizar o número complexo em um plano que nós conhecemos como plano de Argand-Gauss, tá? Na verdade, esse plano de Argand-Gauss, ele é um plano parecido com o plano cartesiano, só que na reta horizontal, nós vamos ter os valores, que são os valores da parte real desses números complexos. E o eixo vertical, nós vamos ter os valores da parte imaginária, tá certo? Aí nessa atividade, ele pediu que vocês, primeiro, encontrassem, né? Na atividade 4, encontrasse esse número complexo, alguns números complexos, nesse plano, tá certo? Então é somente localização mesmo, porque esses números complexos, eles podem ser localizados nesse plano, tá certo? Então veja bem, se eu quero localizar o número Z1, que é 3 da parte real, mais 3i na parte imaginária, se o horizontal é parte real, olha, localizo o 3, 0, 1, 2, 3, tá aqui. Agora eu vou localizar a parte imaginária, que é sempre esse número que acompanha o i. Também é 3, ó. 1, 2, 3. Tá aqui a parte imaginária. Certo? Então, simplesmente você vai localizar ele aí para nós, ó. Olha onde está esse número complexo aqui, ó. Número Z1, que é igual a 3 da parte real mais 3 da parte imaginária. Observe que se tivesse negativos, olha, na parte real negativo estaria para cá, na parte imaginária negativo estaria para o lado de baixo. Vai acontecer aí nos exercícios que vocês farão, ok? No exercício 5, ele pede, atividade 5, ele pede para vocês calcular esse segmento que representa o módulo do número complexo, sempre representado por essa reta que sai da origem e vai até o ponto, e o que ele chama de argumento, que na verdade é esse ângulo, tá certo? Para esse ângulo aí nós vamos precisar de uma calculadora científica, porque você vai sempre utilizar, né, a função inversa da tangente desse ângulo, tá certo? Então vamos encontrar primeiro o módulo. O módulo é sempre por Pitágoras, tá? Você pode observar que nós conseguimos formar aqui um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo, tá certo? Cujo esse cateto aqui vale 1, esse cateto vale 1, e esse módulo aqui, que é o que chama de P aí, é o módulo desse número complexo, tá certo? Então, usando Pitágoras, olha, o P para nós ao quadrado será igual a 1 ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto, que também é 1 ao quadrado. Então, P ao quadrado é igual a 1 mais 1, certo? P ao quadrado é igual a 2, P é igual a raiz quadrada de 2. Acabou por aí, tá certo? Já para você encontrar o argumento ou o ângulo que ele pede aí, é só você calcular a definição trigonométrica de tangente, tá certo? Tangente desse ângulo que nós queremos aí, ó, ele é o cateto oposto ao ângulo, que é 1, dividido por P, tá certo? Cateto oposto, desculpa, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então dividido por 1, perdão. Tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 1 por 1. Então a tangente do ângulo é igual a 1. Se você usar numa calculadora científica a função inversa da tangente e colocar o resultado igual a 1, ele vai te dar exatamente o ângulo, né? Daí, portanto, você pode concluir que o ângulo ele é de 45 graus. Ou seja, na verdade, quanto tem que ser esse ângulo aqui? A gente usamos essa letra grega chamada θ, certo? O ângulo a tangente desse ângulo, que dá 1, só pode ser 45. Você obtém isso lá na função inversa em uma calculadora, tá bom? E assim você procede com todos os demais, valeu? Ok, obrigado.